Olá, seja bem-vindo a mais um tempo de alimento, onde juntos nós buscamos a palavra de Deus, que nutre as nossas vidas, e por meio da palavra nós somos abençoados, somos enriquecidos e aprendemos mais de Deus e da direção dele para a nossa vida. É muito bom que você esteja aqui com a gente e eu quero que você abra sua Bíblia e mantenha ela aberta aí no Salmo 11. E nós vamos juntos fazer essa leitura do Salmo 11. Salmo de Davi, onde nós lemos assim a palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Ore comigo. Pai, nos dê da tua palavra, nos dê da tua direção, que nesta oração do Salmo nós possamos aprender a confiar em ti e a não fugir, mas fazer do Senhor o nosso refúgio. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. É melhor desistir. Quantas vezes você já ouviu um conselho assim? Alguém te dizendo isso? Desista, abandone, fuja para os montes. E talvez essa última é uma expressão mais antiga, onde não se costuma usar, mas é exatamente esse o conselho que Davi, o rei Davi, ouviu dos seus conselheiros. Os versos 1 a 3 desse salmo demonstram os conselhos desse conselho dos conselheiros de Davi. E que na prática eles estão dizendo para Davi, Davi, fuja, Davi, desista. Davi começa perguntando no verso 1, como vocês podem me dizer isso? Fuja como um pássaro para os montes. Se eu começo o salmo dizendo, ele começa a sua oração dizendo, no Senhor me refugio. Qual é a grande diferença entre refugiar no Senhor e fugir dos problemas? Essa é a grande questão que esse salmo trata. Os conselheiros de Davi veem uma situação grave. A gente tem algumas pistas aqui, quando ele coloca no verso 2, vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Uma situação de calamidade, uma situação de atentados políticos, quando a vida do rei Davi estava em risco. A gente sabe que pode ser uma de tantas, ou até mesmo quando o seu filho Absalão começou uma grande rebelião no reino, uma grande rebelião contra o seu próprio pai. E aí o ápice do desespero dos conselheiros de Davi aparece no verso 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? De fato, quando eles não veem mais para onde correr, eles dizem para Davi, é melhor então fugir, é melhor desistir. E será que Davi vai fugir? Será que Davi vai optar pelo caminho que os seus conselheiros propõem para ele? Será que ele foge? Ele diz que começa o salmo dizendo que no Senhor ele se refugia. Outro salmo também mais famoso, até o Salmo 121, quando há uma situação de desespero, ele diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E tanto aqui, no Salmo 11, como no Salmo 121, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando nós vemos esse ápice do desespero dos conselheiros, olhando para situações difíceis, e não vendo esperança, o que resta é desistir, é fugir.
E por que eles acham que só resta desistir? Só resta fugir? Porque para eles os fundamentos foram destruídos. Isso quer dizer, a base da sociedade, a base do reinado, a base daquilo que eles consideravam o chão da vida, tinha sido perdido. E de fato, quando a gente sente que perdeu o chão, a gente sente vontade de desistir. A gente sente vontade apenas de fugir. E muitas vezes nós somos tentados a fugir, a desistir, a fugir da vida, a fugir da existência, a adotar práticas de fuga, seja comendo demais, seja dormindo demais, ou buscando entretenimento demais, quando os problemas estão muito graves, e a gente está vivendo no meio de uma situação muito grave, tanto de pandemia, como de situação econômica, política, e muitas vezes as crises pessoais, familiares, no casamento, na criação de filhos, e muitas outras situações vão se acumulando a tudo isso. Muitas vezes a gente sente vontade de desistir, justamente quando a gente chega à conclusão que os conselheiros chegaram. Os fundamentos estão destruídos. O que pode fazer o justo? Não tem mais nada a não ser fugir, na opinião deles. Não vale mais a pena viver. E a grande questão é, por que eles querem fugir? E Davi, a gente vai ver que não quer fugir. E essa é a resposta que vem com mais uma pergunta. Qual é o fundamento da nossa vida? Será que o fundamento está sendo destruído? O fundamento deles, ou eles olhavam para a sociedade, estava talvez nada mais havia de pé, uma situação de guerra civil, uma situação de quase anarquia, eles se desesperaram. E talvez a gente olhe para a nossa própria vida e vê que o dinheiro está escasso, o dinheiro está faltando, a saúde, quando a gente considera às vezes a saúde a base da vida, muita gente, a saúde está falhando, nós estamos no meio da pior crise de saúde que a nossa geração enfrentou. E muitas vezes olhamos para isso, olhamos para situações, coisas, relacionamentos que nós considerávamos tão importantes, também estão falhando. Nós olhamos para tudo isso e vemos quando os fundamentos estão falhando, a gente sente vontade de desistir. Não adianta mais nada a não ser fugir. E aí essa expressão, fuja para as montanhas. Então nada mais vale a pena. Se a gente tivesse nesse salmo apenas os versos 1 a 3, seria um salmo desesperador. Porque nos versos 1 a 3 estão as palavras dos conselheiros. Mas a partir do verso 4 aparece a palavra de Davi. Davi toma a voz aqui no verso 4. E isso faz toda a diferença. A atmosfera dos versos 4 a 7 é completamente diferente da atmosfera dos versos 1 a 3. Para os conselheiros de Davi, tudo era motivo de desespero e de fuga. Para Davi, não. Ele tem uma outra perspectiva, ele olha para a mesma circunstância, perceba, para a mesma situação, mas de uma maneira completamente diferente. Verso 4 e 5 a gente lê assim: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Perceba no verso 4, a primeira coisa que Davi lembra é que a diferença de fugir e de se refugiar em Deus é lembrar que Deus continua no trono, Deus continua reinando. Eu não preciso fugir, eu não preciso correr, porque Deus não está fugindo, porque Deus não está correndo, Deus não está se desmoronando, Ele continua firme, Ele continua reinando, então eu também posso continuar firme. Eu posso continuar firme porque o meu Deus é firme, porque o meu Deus continua reinando, porque o meu Deus continua no trono. Não importa quanto as coisas, as circunstâncias, elas podem se tornar difíceis aqui. Deus continua no trono, Deus continua reinando, e por isso o meu coração começa então a ficar firme como Deus está firme, como o trono, como o reinado de Deus está firme. E ele continua no verso 5, a primeira razão, então, a primeira resposta que ele dá aos seus conselheiros é: eu não vou fugir, por quê? A primeira razão, a razão teológica, porque Deus está no trono, porque Deus continua reinando, porque Deus tem o controle da minha vida e de toda a situação. E a segunda razão, uma razão prática. No verso 5 ele diz: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Ele nos lembra que todos os problemas que enfrentamos, todas as situações difíceis são na prática. Uma segunda resposta agora, primeira teológica, Deus está no trono. A segunda prática,
Deus está nos provando. Deus está nos fazendo crescer, é para isso que servem as provas. Perceba o contraste que ele faz. O ímpio e quem ama a injustiça, Deus, a sua alma, a alma de Deus odeia. Mas o justo, em vez do Salmo colocar odeia contrastando com ama, é o que a gente poderia imaginar, né? A gente poderia pensar, se Deus odeia o ímpio e quem ama a injustiça, Deus ama o justo. Seria o que a gente esperaria num contraste, num paralelo. E é de fato o que a gente acha aqui. Mas ao invés da palavra amor, ama, está a palavra prova. E é exatamente isso que nós somos desafiados a pensar e refletir. A prova de Deus não é para nos destruir. Os problemas, as dificuldades, por mais dolorosos, estressantes que sejam, são para nos fazer crescer. Sem ele nós não aprendemos, sem provas nós não aprendemos, não crescemos, não nos tornamos as pessoas para as quais Deus nos chamou para ser. Provas mostram quem nós somos, prova mostra o que a gente já aprendeu, prova mostra do que a gente é feito, aquilo que a gente ainda precisa trabalhar no nosso coração, aquilo que a gente ainda precisa trabalhar na nossa vida. Todo tipo de prova é assim, até mesmo as provas das escolas que a gente faz. A prova mostra aquilo que eu preciso trabalhar. E talvez as provas que estamos enfrentando, Deus está nos revelando que há muito ainda o que trabalhar. No nosso coração, na nossa generosidade, nos nossos relacionamentos. As provas estão expondo os fundamentos. E se os fundamentos forem exatamente iguais aos dos conselheiros, eles estão sendo destruídos e a gente vai querer desistir. Mas se o nosso fundamento é o Senhor que está no trono, como no verso 4 Davi lembra, nós vamos entender que as provas não são punições, as provas não são para nos destruir, mas elas são para nos fazer crescer. É exatamente isso que Davi lembra. E a terceira resposta que ele dá, a primeira resposta, porque ele não vai desistir? Porque Deus está no trono. Segunda, porque as provas não são para nos destruir, mas para nos fazer crescer. E a terceira, porque Deus está no controle da história e um dia nós veremos a sua face. Na perspectiva que eu estou no controle da história, que eu estou no controle das circunstâncias, aí de fato a situação é muito difícil. A situação muitas vezes vai nos levar à desistência, ao desespero, à desesperança, a querer chutar o balde, ou na linguagem do Salmo, fugir para as montanhas, passar o dia escondido debaixo das cobertas e esperar que os problemas acabem. Mas aqui, Davi tem a perspectiva de que Deus está no trono, de que Ele não está nos destruindo, mas Ele está nos refinando através das provas, e por isso Ele está no controle da história. E aí ele chega no final da história, nos versos 6 e 7, no final da história humana, no final da história da existência, e diz, sobre os ímpios Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Que maravilha. Esse Deus que está no trono, esse Deus que está provando os justos, porque Ele ama os justos e quer fazer com que a gente cresça, que a nossa fé seja refinada, como diz o apóstolo Pedro, mais refinada ainda do que o ouro. Ele está no controle dessa história. E o controle, o final dessa história, vai ser sim de justiça. Justiça contra toda impiedade, contra toda maldade, contra toda impiedade do ser humano. Os ímpios receberão brasas ardentes, enxofre incandescente e vento ressecante. Essas são as imagens da justiça de Deus contra aqueles que disseram o tempo todo não para Deus. Aqueles que rejeitaram a sua misericórdia e a sua graça reveladas na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho. Mas e o que os justos receberão? Mais uma vez o contraste. O que contrasta com todas essas imagens marcantes de justiça, como brasas ardentes, enxofre incandescente e vento ressecante? Sabe o que contrasta? Os retos verão a sua face. Que maravilha! A maior bênção, as maiores riquezas, as maiores recompensas que nós podemos ter da parte de Deus é Ele mesmo. O Senhor diz, a maior bênção que eu posso te dar é a minha face, é a minha presença, sou eu mesmo. E é o que Davi sabe aqui e é o que Davi se alegra. É nesse caminho que nós estamos, queridos. E é essa resposta que nós podemos dar, porque que nós não iremos desistir, porque Deus está no trono reinando, porque as provas não são para nos destruir, mas para nos refinar, para trabalhar as nossas vidas, e também
Porque Deus está no controle da história. E o final da história é que nós estaremos face a face com Ele. E até aquele dia chegar, nós já podemos experimentar de vislumbres, de um gostinho, de perceber a sua presença aqui conosco. Eu quero que você reflita e pense em duas coisas. E você pode pensar agora e compartilhar depois também nas nossas mesas de comunhão. Primeiro, quais são os lugares que mais se oferecem para você, que o mundo oferece como falsos refúgios, como fugas que não são o verdadeiro refúgio em Deus? Talvez é o dinheiro, talvez é a expectativa na política, talvez é o sucesso, a reputação. Pare e pense sobre isso. Quais são os falsos refúgios, as fugas que o mundo está oferecendo para a gente fugir, para a gente desistir quando os problemas vêm, ao invés de se refugiar em Deus? E quais são os fundamentos nesse sentido também, que os conselheiros dizem que estão sendo abalados? Fundamento que é Deus não é abalado, mas outros fundamentos são abalados e precisam ser abalados para que Deus seja o nosso fundamento. Então, quais são esses falsos fundamentos, os falsos lugares de refúgio que você vê o mundo oferecendo e talvez oferecendo para você? E qual é a resposta de Davi? Segunda pergunta, qual é a resposta de Davi que mais te marcou? Qual é a resposta que ele dá aos conselheiros? Por que ele não vai desistir? Qual delas mais te marcou? Ele deu 3 respostas. Porque Deus está no trono e Ele continua reinando. E ele deu a segunda resposta, porque as provas não são para nos destruir, mas para nos refinar e trabalhar a nossa fé. E a terceira resposta é porque Deus está conduzindo a história e nós veremos um dia a face de Deus e já podemos hoje desfrutar, por meio de Jesus, desse relacionamento. A terceira resposta é a relacional. Eu quero ver, o meu desejo é ver a face de Deus. Compartilhe aí, pense sobre isso, reflita, ore na presença de Deus e compartilhe com alguém querido aí nas nossas mesas de comunhão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Um grande abraço, fique com Deus.